fazer uma perspectiva de futuro, pensar nas propriedades e apresentar as famílias umas para as outras, os filhos para os filhos de um, filho de outro. Desanimo, não. Eu fora. Tudo de novo. Aí contar tudo, todas as cracas que já aconteceram, que foi, que não foi, não, melhor não. Aí aquele melhor não dura 5 meses. De repente aparece um ser faiscante em cima de um cavalo e com um iPad na mão, aquilo arrasador, pronto. Quando a pessoa decide que não, né? Vai fazer o quê, né? E aí todas as explicações retornam, né? O nosso mapa com certeza tem uma conexão. Em vida passada, certamente encontrei essa pessoa. Porque não é possível que tenha acontecido tal coincidência de tal coisa, né? É muito interessante. Então, isso significa o quê? Os mundos que surgem, os mundos que cessam, né? Mundos que surgem, mundos que cessam. E assim. Só que a pessoa, ainda um pouco mais adiante, pode pensar, mas eu estou indo para onde mesmo? Né? Não sente que esteja fazendo um progresso verdadeiro em alguma direção. Ela sente que ela está girando, assim, ela não está indo para algum lugar de fato. Se eventualmente a pessoa faz uma projeção, bom, se eu seguir assim, desse modo, o que vai acontecer na minha vida? Não parece nada interessante também. A pessoa pode entrar naquilo que hoje não se fala muito, mas é uma crise existencial, assim, né? Que é uma espécie de depressão, assim, né? A crise existencial, que é uma coisa filosófica, pode se transformar numa coisa psicológica e numa coisa química. A pessoa então vai trabalhar nesse nível, assim, né? Mas essencialmente vocês podem olhar para qualquer direção. É assim. Aí quando vocês têm um companheiro, uma companheira que se levanta assim e diz: encontrei o rumo da minha vida, adeus, agora. Aí vocês rezem para ela. Que o destino seja leve. Quando os filhos também se levantam e dizem: papai, agora eu sou vitorioso, eu isso, eu aquilo. Aí vocês rezem assim: que Maharaja seja leve. Né? Porque não tem como aquele ribeirão, aquele rio, aquele arroio entrar no deserto e sair do outro lado. Não tem como. Ou seja, que aquela energia vital ela seja absorvida lentamente, de forma pacífica, que aquilo flua até evaporar. Assim. Esse é um exemplo do Osho que eu achei belíssimo, sabe? Esse exemplo do rio que entra no deserto, né? E aí ele narra a angústia da água de ser absorvida pela areia, né? Mas ele encontra uma saída, né? A saída é interessante, ele diz: a água vira vapor e vira nuvem, atravessa o deserto e chove. Assim. Então é uma coisa interessante, bonita assim. Mas tem essa morte, né? Ela morre de um certo modo. Ela vai virar algo sutil. Então isso é uma coisa interessante assim. Mas todos os seres em meio ao mundo, eles não têm outras alternativas. Ninguém cruza o deserto. Não cruza. Não quero aqui... Estou desde de manhã só dando notícias terríveis, né? É assim. A gente não cruza. O que talvez seja mais ameno é o fato de que tem as crianças, tem os jovens, os adultos mais adultos, assim, né? Aquilo vai indo, né? Cada vez mais adulto, né? Aí lá pelas tantas a pessoa está na categoria dos velhos, assim. Aí velhos morrem, né?
Assim, eles não são seres humanos, eles são velhos. Né? Aquilo, a gente não pensa assim que eles são crianças que envelheceram, né? Que sonharam e que eventualmente têm sonhos. Né? Eles são pessoas aptas para morrer. Então ninguém se choca com isso. Né? É como se os planos deles fossem desaparecendo, aquilo fosse tudo desaparecendo, enfim, aquilo termina. Mas essencialmente, todos nós somos seres humanos em diferentes condições. É comum as pessoas não quererem a morte. Né? Então a morte ela sempre deixa coisas abertas. Aliás, a vida inteira deixa coisas abertas nas várias mortes que a gente tem. Né? Então a gente tem planejamentos, tem coisas andando, de repente, algo trunca aquilo. Né? A pessoa diz, bom, mas é justamente que eu ia terminar a pós-graduação, acontece isso. Né? Eu ia terminar tal coisa, acontece isso. Aquilo ficou não concluso. Então a gente tem várias coisas não conclusas na vida. Por quê? Porque a impermanência vem na hora que vem. Ela não permite que a gente feche tudo, arrume tudo, então... Do mesmo modo a morte física, né, ela vem, a pessoa não consegue arrumar tudo. Né? E aí aquilo se dá, aí termina. Então nós estamos dentro disso. Isso é a descrição do mundo como os olhos comuns veem. É assim. E aí o Buda, ele descreve com cuidado esse ponto da roda da vida, né? Então eu dei um sobrevoo. Agora eu vou olhar com um pouco mais de atenção isso. Então nós vamos olhar o círculo central. Esse círculo central da roda da vida tem 3 animais. Esses 3 animais, eles têm muita importância. Olhando assim parece uma coisa muito simples. 3 animais, pronto, já passamos para outro assunto. Mas não é coisa complexa. Esses 3 animais, eles significam, por exemplo, sob o ponto de vista da medicina tibetana, da medicina budista, eles significam os venenos que vão nos adoecer. Eles são também chamados 3 venenos. Todos os seres na roda da vida, ou seja, no samsara, no mundo condicionado, quando a mente dele está operando condicionadamente a um jogo que se estabeleceu, eles operam com esses 3 animais. Vocês podem ver o joguinho de futebol, né? Aí eles se reúnem no final do dia para jogar. Aí o javali é o jogador. Antes do jogo não tem jogador. A gente concebe em grupo o jogo, aí surge um jogador. O jogador, ele tem a inteligência que leva ao segundo animal, que é o galo. O galo é uma ação com esforço na direção coerente ao javali. Então o galo está sempre ciscando. Às vezes é simbolizado também por um pombo, que está sempre ciscando e bicando também. Então o galo está ciscando, ele está tentando alguma coisa, né? Então os jogadores estão num jogo, eles estão tentando alguma coisa. No meio do jogo eles estão fazendo esforço o tempo todo. A gente fica pensando, por que eles estão fazendo esforço? De onde é que vem a energia para eles fazerem esforço? Né? As mães às vezes se perguntam, porque se pede para um filho pegar um prato e levar até a pia, aí aquilo parece demais. Né? Se levantar a roupa do chão e botar não sei onde, parece demais. Arrumar o quarto parece demais. Agora é capaz de ficar 1 hora correndo de um lado para o outro debaixo do sol. Se usasse uma fração daquela energia para aprender matemática, para fazer uma coisa útil, eles já estavam iluminados, essas crianças. Mas no meio daquele jogo que não vale nada, que é pura perda de tempo, que eles vêm lascados para casa depois, aquilo eles estão prontos para jogar. Então isso é o javali e o galo, né, operando desse modo. Né. Aí tem a cobra, ou seja, a cobra é o que acontece quando a pessoa leva um gol.
ou quando a pessoa foi empurrado pelo outro e caiu, ou foi driblado pelo outro e perdeu a jogada. Aí brota uma super energia para a pessoa fazer qualquer coisa. Então ela se estica toda, enfia a ponta do pé lá e tum, chuta a bola e salva alguma coisa heróica, assim, né? Então a cobra é o herói. Eventualmente, em vez de chutar a bola, chuta o pescoço do outro, assim também. Também vale. Então, o futebol americano é mais interessante, assim, né? Aquilo é assim, o pessoal vai direto no outro. A bola é o detalhe, né? É o detalhe. Eu não sei se quebram todos, eu não sei. Provavelmente se quebra osso, da luxação séria, né? Mas mesmo assim, né? É só troglodita de 1,90 m para cima. 1,90 m são os pequenos, né? É assim. Então tem o herói, né? Aquele que vai exercer essa coisa, que vai ultrapassar o limite, vai ir além do que é possível, né? É assim. Esse herói, ele também faz um upgrade do javali. Então depois da pessoa se escaldar em alguma coisa, ou se dar mal em alguma coisa, ela tem conselhos sobre como que ela deveria fazer. Então ela levou um gol, aí já tem aquelas horas, agora você fica mais para cá, o outro vem mais para lá, vamos juntar aqui, vamos fazer isso, fazer aquilo, porque senão eles de novo vêm aqui e fazem. Aí nós estamos trabalhando naquelas regras, os outros também já pensaram uma outra coisa, já estão fazendo uma outra malandragem, assim, né? Isso. Então a cobra dá conselhos para o javali, que dá conselhos para o galo, que dá conselhos para a cobra, e aquilo fica tudo girando. Então nós estamos girando dentro disso. Por mais esforços que a gente faça, os nossos resultados são esses. A gente não tem garantia nenhuma. Nós temos uma postura competitiva, uma postura de autoafirmação que é derrubada constantemente, sem nenhuma piedade, por Maharaja. Maharaja os derruba. Não tem heróis que sobrevivam. Todos os heróis, só aguardar. É isso. Então, sob o ponto de vista comum, né, os heróis de qualquer circunstância, assim, os grandes lutadores, né, ou as modelos, ou artistas de cinema, todos eles são derrotados pela vida, né? Aquilo é assim. E nós vamos vendo as pessoas que ganharam dinheiro, que tiveram fama, etc. Elas morrem, elas têm problemas. Aquilo vai assim. Elas são ansiosas, tensos. Assim. Em qualquer área, vocês vão ver assim. As pessoas são tensas, angustiadas, dificuldades. Né? Então esses são os três animais. Num sentido um pouco mais profundo, quando nós conseguimos contemplar a energia que nós operamos, a gente vai reconhecer que nós estamos constantemente girando pratos. Nós somos malabaristas. Nós não somos um javali. Nós somos vários javalis, de acordo com o horário do dia. Então vamos supor, antes das crianças irem para o colégio, os pais girando certos pratos, né? Aí manda as crianças para o colégio, eles começam a girar outros pratos. De acordo com o horário do dia, eles vão trocando de pratos. Vão fazendo coisas. Estão sempre ocupados. Dia seguinte, novamente. No outro dia, novamente, novamente. Aquilo é sempre assim. Então nós estamos sempre equilibrando coisas. Sempre fazendo esforços. Se a gente observar com cuidado, tudo aquilo que a gente está tentando sustentar, que se mantenha girando, se mantenha operativo e funcionando, em um certo momento aquilo cai, depois o outro cai, depois o outro cai, nós vamos levantando outros pratos e aqueles pratos anteriores vão caindo. A gente fica ocupado, nossa vida é isso. São os levantadores de pratos. Equilibristas. Javali, galo e cobra. Nós assumimos aquela função, fazemos aquilo.
A gente não entende bem por quê. Mas a gente faz isso, né? Se mantém fazendo isso. Se sobrar um pouco de tempo, a gente assume outras coisas. Gera outros javalis, outros galos, outras cobras e segue operando. Também essa vida múltipla nos permite estar em crise num javali e estar bem com outro javali. Isso é uma coisa bem possível, assim, né? A gente está bem no trabalho, mal em casa. Está bem em casa, mal no trabalho. Possível. Perfeitamente. A gente pode estar muito bem no trabalho, muito mal com os filhos. E assim, pode estar bem com os filhos, mal com o trabalho. Pode estar bem com os filhos, com a casa e com o trabalho, está mal com a formação. Está precisando estudar mais, avançar, fazer upgrade. Não está conseguindo estudar. A gente está bem na graduação, está perdendo a esposa, perdendo os filhos. Assim segue. Ou a pessoa está bem nas várias coisas, aí ficou mal de saúde. Aí uma coisa vai comprometendo outra. Nós, então temos vários javalis, vários pratos girando. Assim, nós temos prioridades no meio disso também. Então, de acordo com a prioridade, nós paramos as outras coisas e fazemos certas coisas. Assim, nós sempre podemos, por exemplo, parar o trabalho para salvar a vida doméstica. Salvar, interromper a vida doméstica e salvar o trabalho, né? A gente sempre pode fazer isso, né? Assim, às vezes para uns pratos para salvar outros e vai equilibrando. Mas nós não chegamos ao fim, nós não temos êxito nisso. Por mais esforço que a gente faça, nós não temos êxito. Cai. Tem épocas que a gente pega os pratos e começa a tirar nos outros. Quebra tudo assim. Então é importante a gente entender isso, né? Que nós não temos êxito nisso. Isso é muito frustrante. É difícil de explicar isso para as crianças. A gente chega para as crianças, a gente quer que eles sejam hábeis levantadores de pratos, com o olhinho brilhando. Levantem pratos, façam tudo. Que maravilha, vocês ficaram felizes? Sim, então é isso, meu filho. Aí quando eles então arrumam um emprego com aquele levantador de pratos de um certo tipo, aí a gente acha aquilo bom. Se eles fazem algumas prestações dependendo da continuidade do trabalho, a gente acha melhor ainda, porque aí o filho está encaminhado, né? Não pode largar o emprego enquanto não... O que fixa a pessoa no emprego não é o quanto ela ganha, é o quanto ela deve, né? Porque aí ela tem que ficar trabalhando aquilo para pagar. Aí pronto, aí o filho está encaminhado na vida. Outro dia eu vi, rapidamente assim na TV em Pernambuco, eu vi uma senhora, eu acho que ela tinha perto de 80 anos. Ela foi presa porque o filho não podia pagar a pensão. Vocês viram isso, né? Ela não podia pagar a pensão, ela ficou pagando a pensão do filho para o neto, né? Que o filho não podia pagar, ela pagou a pensão do neto. Até o momento que ela não pôde pagar. Aí quando não pôde pagar, ela foi presa. Estava a senhora lá, a cara de vovó atrás das grades. Naturalmente ela ficou um dia, né? O que aconteceu? As vizinhanças todas se solidarizou com ela, juntaram o dinheiro e pagaram. Aí ela saiu, né? Mas eles não foram no ponto central, né? Ou seja, como é que ela vai pagar se ela não pode? Ela está vivendo... É uma coisa tão curiosa. Então ter filho é muito perigoso. Não só ter que pagar a pensão para ele, como pagar a pensão dos filhos dele. Pense. Isso é um perigo verdadeiro. Perigo. Muito melhor ser meditante, né? Retirante, assim. Agora a gente entende o Buda, né? O Buda se mandou. Mas
Mas essa solução assim de se afastar da vida ou estar dentro da vida, isso não é o ponto. Isso são as alternativas comuns, né? A nossa alternativa é olhar de forma mais sutil a tudo, é uma outra coisa. Então a esperteza da roda da vida, ela não funciona. Então vocês podem encontrar, por exemplo, pessoas que decidem não casar, não ter filhos. Eles estão com uma cara torta porque não casaram, não tiveram filhos, né? Eu lembro de encontrar um erudito brasileiro, sabe? Um professor da universidade. Nem vou dizer o nome dele aqui, né? Lá em São Paulo. Eu fui visitar ele no final dos anos 80. Eu estive em São Paulo procurando os remanescentes budistas, os pioneiros budistas, né? E aí eu estive visitando ele. Tinha uma parede enorme, assim, cheia de livros. Ele disse, ele não tinha 50 anos. Ele me disse, desperdicei a minha vida. Não casei, não tive família. Tomei isso aqui a sério, assim. Não tem nada dentro disso. Desperdicei a minha vida. Então ele estava meio depressivo, assim, porque, vamos dizer, ele podia ainda constituir uma família se quisesse, né? E seguir, assim. Então, a pessoa segue esse caminho, pode ter essa sensação, né? Se vocês olharem os monges no Oriente, é muito comum os monges estarem, assim, cheios de uma motivação profunda de abandonar os votos e casar com uma ocidental, assim, morar em Nova York, né? Assim, eles acham aquilo o máximo, assim, né? Então, é uma sugestão, assim, se as meninas quiserem, uma sugestão, assim, de fazer inscrições, assim, né? Eu acho que é muito meritório, né, casar com um monge, né? Ainda que, sob o ponto de vista budista, isso a pessoa vai para os infernos, com certeza, porque vai desviar o outro do caminho, né? Então, a gente pode ir para um lado e para o outro, sempre vai ter dificuldades, problemas, assim, né? Sempre vai encontrar isso, né? Então a roda da vida tem essa característica. E são os 3 animais. Então, o ponto mais importante disso, desses 3 animais, é a gente entender que se nós não nos libertarmos dos 3 animais, nós não temos como sair da roda da vida. Os 3 animais é um tipo de software. Por exemplo, vocês estão em silêncio. Vocês podem construir uma identidade. Construir as ações dessa identidade, construir as proteções dessa identidade. Isso é uma coisa construída. Se vocês não construírem isso, vocês vão ter a sensação de que não estão vivendo. Tudo isso é prisão ao software. Parece que só tem uma alternativa. Eu tenho que adotar uma identidade comum e viver aquilo como se aquilo fosse real. Por mais frustrante que aquilo possa ser. É isso. Então nós estamos presos a isso. Isso é o software, é um modelo de operação da mente. Nós vamos ver depois outros modelos de operação da mente, que é o bloco relacionado à visão transcendente, né? Agora, isso parece que é o único modo. Então, se a gente tenta uma solução por aí, nós não vamos encontrar. Então, aqui dentro da nossa abordagem, nós estamos estudando a tragédia. Então, nós só vamos encontrar a tragédia. Mas eu já vou avisando que não, a solução não tem por aí, tem por um outro lado. Nós vamos voltar ao ponto dos 3 animais e sair em outra direção. Mas aqui nós vamos tomar o ponto dos 3 animais, como se fosse a única alternativa. Então, dentro de um programa de aprofundamento, nós temos que estudar agora com muito cuidado o que significa nós entrarmos nos 3 animais e ficarmos presos nisso, né? A gente teria que examinar isso com cuidado. Aqui, para nós, basta a gente entender isso. Aí nós entendemos que se a gente está preso aos 3 animais, vem a segunda faixa circular. Aquela segunda faixa circular tem uma parte escura à direita de quem olha, que é uma queda. Então, repentinamente, nós podemos cair. Nós não temos garantia nenhuma.
Ninguém tem garantia alguma, a gente pode cair simplesmente. Vocês podem olhar assim, quais são as nossas fontes de refúgio, de segurança dentro desse panorama. Nós olhamos as nossas fontes de refúgio e segurança e vemos que elas não são seguras, de fato. Não tem como. Vocês vão perceber que grandes instituições, países, coisas muito grandes e poderosas, elas caem, afundam. Gente estruturada, com banco, com exército, eles caem. Assim, com apoio internacional, com apoios variados, assim, estruturados, gente inteligente, eles afundam. E vocês podem pensar assim, organizações financeiras afundam. Assim, há centenas, como essa crise americana, né, produziu, eu acho que 200 bancos quebraram. No primeiro ano, mais de 100 bancos quebraram. No segundo ano, eu estava lá pelos 80, que eu estava acompanhando. Não sei agora como é que... Tá. Vamos supor, 200 bancos quebraram. É gente estruturada, inteligente, todo mundo PhD, com pós-doc, com uma gestão. Né? São equipes profissionais, eles afundam. Então, isso é esse lado. Repentinamente, eles afundam. Por outro lado, o lado esquerdo ali, claro, nós vamos subindo lentamente. Chegamos a um ápice. Isso significa o quê? Eu faço formação, aprendo inglês, me treino em algumas coisas, e entro em programas disso, daquilo, sou contratado, me comporto bem, todo mundo me bota para cima, aquilo vai indo devagar, devagar, até que eu chego lá em cima. Assim. Chegar lá em cima, tem alguns sinais de vantagem. Mesmo que eu esteja lá em cima, tem uma hora que aquilo afunda de novo. E nós vamos indo. As várias vidas nossas têm esse percurso. Afundamento e subida. Mas se vocês olharem com cuidado, dentro daquela subida, tem uma saidinha assim, que tem um caminhozinho em direção a um templo bem à esquerda, onde tem o Buda Amitabha sentadinho. Então tem uma linha de arco-íris, assim, um fio de arco-íris que conduz lá. Então quando nós estamos melhorando, em vez da gente refazer o mesmo circuito, de repente nós podemos sair em direção a uma outra visão, uma outra alternativa. Né? Isso que é o caminho sutil, que eu vou descrever depois. O que seria isso? Né? Mas aqui já está. Um ou outro escapa daquele modo. Então, dentro do budismo tem uma derivação, que a gente pode estar fazendo esses circuitos comuns do mundo, mas de repente a gente sai e vai numa outra direção. Assim, né? Eu acho que eu vou parar nesse momento, que já é 5 horas, né? E a gente segue à noite. Eu continuo contando a história de noite. Então agora seria um horário para esticar um pouco o corpo. Eu vou fazer a dedicação. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Kim Lum Chu Sun Ring Lan Che Zalin Sassun Cha Parpel Chu Sun Awa Dang Mi Drau Du Sun Ge Le Cho